E aí, meu povo, continuando, nós estamos então agora na nossa 10ª semana. Então significa dizer que a gente está, considerando que a gente falou no começo do curso, né? Nós estamos na metade da disciplina. E aí o que a gente vai ver hoje? A gente vai ver as estruturas e interesses do mercado. Na aula passada, na pré-aula passada, a gente viu o que é mercado. Ou seja, nossa primeira parte do curso online de Economia e Mercado, do curso técnico de comércio da Escola Monsenhor de Lopes de Castro, nós tivemos contato com o conceito de economia, seus agentes, fatores, setores, e aí a gente começou a ficar um pouco mais específico, tratando da microeconomia, conhecendo o que é mercado. E agora vamos ver as estruturas e os interesses do mercado. Então, nessa aula, vamos conhecer os diferentes tipos de estrutura de mercado que se pode vivenciar na nossa economia. Discutiremos também as semelhanças e as diferenças. É interessante, pois, entendermos melhor como uma empresa monopolista pode e, de fato, controlar os preços e os produtos. Se pode, né? Então vamos lá para o nosso guia, né? Então nós temos aí, ó, estruturas e interesses do mercado, que a gente vai ver agora. Para isso a gente vai ver as estruturas de mercado no sentido do conceito, no sentido dos principais tipos de mercado, os interesses do mercado e condições ceteris paribus. São 4 tópicos, né? No primeiro tópico, estrutura de mercado no sentido de vamos tentar definir o que a gente vai estudar. Nós chamamos conhecer essas estruturas é importante porque permite identificar nos produtos que consumimos diariamente a qual estrutura ele pertence. Ao final você verá que isto explica muita coisa, como o preço da gasolina, por exemplo. Por exemplo, quando você compra alimentos, qual é a estrutura de mercado que esse alimento, de qual tipo de estrutura de mercado esse alimento vem? Qual o impacto no preço do alimento, o preço da gasolina nesse alimento? A questão do combustível. Qual a estrutura de mercado do combustível? Aí, antes de a gente estudar especificamente cada estrutura dessa, vamos entender as estruturas. Quando falamos de estrutura de mercado, podemos levar em conta o número de agentes econômicos, os fatores como comportamento, recursos disponíveis, produtos, controle sobre os preços, concorrência e o ingresso de novas empresas ou concorrentes. Esses critérios associados definem o que chamamos de mercado. Logo, podemos perceber de imediato que existem diferentes mercados. Por exemplo, uma pessoa numa cidade, como a nossa. Será que é fácil qualquer pessoa... vou colocar um posto de gasolina. Quais são as dificuldades que essa pessoa vai ter? Qual é o cacife que essa pessoa vai ter para colocar esse posto, né? Isso vai dizer muito da estrutura de mercado da venda de combustível. Já se você pensar, tá tendo esses eventos aí políticos, e aí eu não vou trabalhar na política, vou aproveitar o movimento e vou colocar lá na frente de casa um churrasquinho para quando o pessoal passar e tal, ter lá uma possibilidade de comprar um churrasquinho, um refrigerante, uma água. Então, qual é a dificuldade que uma pessoa que quer colocar uma carrocinha dessa, um carrinho desse de venda de rua, nesse momento? Então, as dificuldades, os recursos que ele precisa, a forma de precificar esse produto também vai definir qual é o tipo de estrutura do mercado da venda de rua. E aí a gente já pode colocar, comparando, mesmo sem a gente estudar profundamente, mas a gente já consegue ver as diferentes complexidades para se colocar um posto de gasolina na cidade e as possibilidades de se colocar uma carrocinha de cachorro-quente ou, no caso aqui, de churrasquinho. Nesse sentido, a gente vai ver o que também? Pronto, então essa é a ideia que a gente tem de contextualização para entender as estruturas. Então, qual é o tipo de estrutura do posto? Para o posto, né, de gasolina, venda de combustível, da barraquinha de churrasquinho,
ou de uma loja de vestuário. Então, vamos ver quais são as estruturas que a gente pode encaixar essas atividades. Então, nesse sentido, a gente vai ver a estrutura aqui. Ó. Vamos primeiro ver a concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, concorrência monopolista. E eu acredito que até em outras disciplinas vocês já viram estudar essa realidade aqui. Nós vamos ver aqui para a gente só então no sentido de revisão. Na concorrência perfeita, o que é que a gente pode esperar? Este modelo existe se e somente se apresentar as seguintes características. Para a gente falar que um mercado ali, uma estrutura de mercado, ela se enquadra na concorrência perfeita, a gente só pode dizer que aquela realidade ali é de uma concorrência perfeita se tiver as seguintes características. Primeira, mesmo número de compradores e vendedores. Ou seja, num mercado de concorrência perfeita, vai ter quantidade iguais para quem está o consumo e para quem está vendendo, seu comprador e vendedor. Outra, bem ou serviços homogêneos. Nenhuma empresa pode diferenciar o seu produto, ou seja, tanto faz você comprar na empresa A, na empresa B, a qualidade, o tipo, o preço do produto vai estar lá homogêneo. Os agentes atuam independentemente. A mobilidade é livre, ou seja, mas nenhum depende do outro, não tem esse negócio de eles estabelecerem preço. Naturalmente, na concorrência, o preço vai ser estabelecido pela lei da oferta e da procura. E cada um pode trabalhar no seu jeito, na sua forma lá, mas isso não impacta na diferenciação do produto. Vai ser homogêneo e vai ter sempre quantidades iguais de vendedores e compradores. Não existem barreiras de entrada ou saída para qualquer agente. Ou seja, para colocar uma empresa que vende esse produto ou esse serviço, é tranquilo, não tem dificuldade para isso. Como também, se você quer trocar, quer mudar, quer parar, também não tem dificuldades para você sair, nem para entrar no mercado desse produto, nem para sair. Proibido prática de preços acima do mercado e abaixo do mercado. Ou seja, todo mundo está vendendo lá o produto a R$10. Ninguém, vou vender aqui a R$8 para ganhar cliente, ou vou vender a 15 porque o meu produto é melhor. Não pode. Sempre vai ser vendido pelo preço de mercado. Total transparência, as informações são representadas a todos sem exceção, ou seja, qualquer informação que se queira sobre aquele mercado, sobre estrutura, sobre preços, sobre fornecedor, tudo que precisa, tudo que a pessoa queira saber, está lá transparentemente disponível. E aí essas são as características para a concorrência perfeita. Que como de perfeito, não é nada existe perfeito, eu acho que dificilmente vai se encontrar um mercado com essa característica para a gente poder chamar de um mercado de concorrência perfeito. Mas aí nós temos o monopólio. Para ser monopólio, então, aqui aparece uma situação extrema. Atualmente encontramos esta estrutura em estatais como energia elétrica e empresas de saneamento de água, por exemplo. Essas são as características que vamos apresentar aqui, mas antes, ou seja, a grosso modo, não é interessante ter monopólio, só em algumas áreas. Aí, no exemplo aqui, são as estatais. Por exemplo, o nosso fornecimento de água é feito por uma única empresa, que a concessão de trabalhar essa área é dada pelo governo. Ou ela dá essa concessão para a empresa, né, para ela trabalhar essa questão, ou ela própria tem, como era o caso dos Correios, com a entrega de encomendas. Aí foi quebrado o monopólio, tem várias empresas, mas também já teve a Petrobras, né, que trabalha com a parte do petróleo. Aí esses monopólios já foram quebrados parcialmente ou totalmente. Mas o exemplo mais legal mesmo é o da energia, né, a Enel. Só quem presta serviço de fornecimento de energia elétrica é uma empresa. Então seria um monopólio. E quais são as características para a gente classificar esse setor do mercado como em uma estrutura monopolista? Existe apenas um vendedor. No nosso caso aqui da água, né? É a CAGES. O produto não possui substituto. Não existe opção para o comprador. Ou seja, a gente tem que
precisa da água e tem que ser comprada da CAGES. É impossível alguém entrar nesse mercado, ou seja, não pode. A empresa monopolista detém o poder do seu segmento. Quem estabelece essas regras é ela, né? Não possui preço para seu produto. A empresa aumenta ou diminui conforme sua necessidade. A gente vê muito isso aí na questão da eletricidade. Na questão da água, a gente vê que o serviço prestado, muitas pessoas, muitos bairros, não têm o seu fornecimento de água constante. Se você não tiver, e às vezes você tem a caixa d'água, se você morar no primeiro andar, no segundo andar, você pode até não conseguir água todo dia. Então, ou seja, a qualidade do produto nesse monopólio aí, né, principalmente na realidade aqui do exemplo da água, prejudica mais do que ajuda. E no caso da energia, tem a questão da variação de preço, que é sempre para cima. E aí, sigilo as informações. A gente não sabe o porquê, como, só especulações ou informação muito geral quando vai falar sobre as informações desse setor. Então nós vimos aí a concorrência perfeita e o monopólio. No oligopólio, essa estrutura possui muitas formas. As mudanças variam de setor para setor, mas a gente pode ter aqui algumas características gerais. Possui diferenciação em seus produtos e serviços. Não é como na perfeita, né? Possui um número pequeno ou grande de concorrentes, mas existe 2 ou 3 empresas líderes que detêm uma maior fatia do mercado. Ou seja, normalmente é um grupo pequeno de empresas, por isso chama de oligopólio ali, ou às vezes tem várias, mas tem 1 ou 2 ou 3 que realmente mandam no mercado. Ditam as regras, né? O preço, toda essa a questão de dominar o mercado. Concorrência muito forte. Difícil ingresso de novos concorrentes. Devido a baixo número de concorrentes, o controle dos preços é geralmente fácil. Aí a gente tem que ter cuidado com os cartéis, que é crime no nosso caso aqui. A informação é totalmente aberta, como seus produtos. Por exemplo, as estratégias de novos pontos de venda. E aí nós temos a quarto tipo, que é a concorrência monopolista. Este conceito vem lá de Harvard, né? Ela tem um elevado número de concorrentes. Cada produto possui uma característica própria. Em consequência, cria-se um mercado exclusivo para eles, produto com forte marketing. Existe uma substituição não perfeita, mas possível. Diferente lá do monopólio, que não tem como a gente substituir. Tipo, água, não tem como a gente colocar outro produto no lugar da água, como produto no lugar, ou a energia. Preço definido pelo comprador, de acordo com suas necessidades. Fácil ingresso dos concorrentes. Informações geralmente amplas. Olha, todas as estruturas de mercado estão preocupadas em responder algumas perguntas como: o que produzir? Para quem produzir? Ou seja, as estruturas de mercado, elas trabalham, se organizam para desenvolver essas perguntas aí, né? Para quem produzir, qual é o tipo de consumidor que eles têm? E o que produzir, né? Então vamos verificar quais são, de fato, os interesses das empresas. Evidentemente, tudo isso buscando uma maximização do lucro no final do período. Ou seja, no final a empresa realmente, o conceito de empresa é o quê? Prestar um serviço ou vender um produto, objetivando maximizar o seu lucro. Então nós vimos aí então as características da concorrência perfeita, do monopólio, do oligopólio e da concorrência monopolista enquanto estruturas de mercado. Vamos ver agora o que move essas estruturas, né? Os interesses do mercado. Nós temos então, todos nós sabemos que uma empresa deve produzir o que as pessoas têm interesse em comprar, produtos fabricados por essas empresas. Como já definimos, as necessidades são ilimitadas e a produção, essa sim, é limitada. Então, as empresas devem responder os seguintes questionamentos: o que produzir? Quantas unidades produzir? Como produzir e para quem produzir?
Porque o que produzir? Se você produzir uma coisa que ninguém quer comprar, você vai ter prejuízo. Quantas unidades produzir? Se você produzir de menos, você deixa de ganhar. Se você produzir de mais, você pode ter que baixar o seu preço para poder vender toda a sua produção. Como produzir? Aí você tem que ter as melhores tecnologias para ter o melhor custo para poder aumentar a sua margem de lucro. E para quem produzir, saber quem é o seu cliente para atender especificamente as necessidades desse cliente e aí ter um fluxo constante de venda. O consumidor deve questionar então o quê? Quanto custa? Existe algum concorrente para este produto? É realmente necessário comprar tal produto? Então, quando o cliente vai lá comprar, ele vai procurar o quê? Quanto é que custa o produto? Para saber se ele pode comprar. Se existe algum concorrente, para ele poder comparar preço. Não é? E se realmente ele precisa desse produto. Então, nós temos aí. Bem, essa queda de braço, ou seja, entre os interesses do cliente e os interesses da empresa, cria a força chamada a lei da oferta e a lei da procura. Em muitos mercados, como a Bolsa de Valores, os preços e as quantidades comercializadas são determinadas pela oferta e pela procura de mercadorias. Adam Smith chama de a mão invisível do mercado. E de fato, é esta mão que dita as regras de preço e de quantidade, procuradas e ofertadas. Ou seja, esse sistema natural do comércio que vai fazer o quê? Vai ter produto quando tem quem queira comprar. E de acordo com a quantidade de gente queira comprar e a quantidade de produto fornecido, vai estabelecer um preço. Aí essa mecânica lá ele chamou de mão invisível. Aí tem pessoas que acham que não se deve deixar tudo na mão do mercado, e aí é onde entra a importância do governo para gerenciar essas variações, para que não se tenha exploração de nenhum dos dois lados. Mas aí, para a gente poder pegar melhor aqui, vamos ver um pouco mais aprofundado a questão da lei da procura. Depois a gente vê a lei da oferta, e aí hoje vamos só ver um pouco mais a lei da procura, e depois continuar aqui na estrutura, e no outro próximo momento a gente pega e vê a lei da oferta. Então vamos lá ver aqui o que a gente pode falar um pouco mais aprofundado sobre a lei da procura. Então, a lei da procura. A gente pode então ver aqui, ó. Lei da procura. Nesta aula aqui, que está dentro dessa aula, né? Uma aula dentro da aula. Nesta aula veremos o que significa a curva de procura. Também a importância das suas decisões como consumidor para o mercado. Certo? Então, segundo Rossetti, ou seja, um pesquisador da área, a procura de determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os consumidores estão dispostos e aptos a adquirir, em função de vários níveis possíveis de preço, em dado período do tempo. Ou seja, a procura vai se basear em quê? No interesse do cliente, na capacidade que ele tem de adquirir o produto e qual a quantidade, e em relação a essa capacidade e esse querer do cliente, baseado nos diferentes níveis de preço e em um determinado período. Então, quando a gente estuda num determinado período a influência do preço no interesse e na capacidade do cliente adquirir esse produto, nós estaríamos trabalhando aí, identificando a curva de procura, a lei da procura, certo? Para ficar melhor, vamos dar um exemplo. A curva de procura. Para explicar estas regras, vamos partir de uma seguinte ilustração. Temos uma TV, certo? Pense em uma TV, uma televisão. Não importa a marca, mas que só existe uma única peça em uma única loja na cidade em que você mora. Não existe previsão de chegada de novas unidades desta televisão. Nessa cidade, várias pessoas estão dispostas a comprar esta televisão. Por quanto a loja irá vender então? Me diga aí nos comentários. Pelo preço que ela quiser, né não? Como tem muita gente procurando e ela tem pouco produto, no caso só um, agora a situação é inversa. Muito mais TVs em estoque que o número de pessoas interessadas em comprá-las. A loja determinará o preço como quiser novamente. Ou seja, no primeiro momento, tinha só uma TV e muita gente querendo comprar. Quem foi estabelecer o preço? Quem tem o poder de estabelecer o preço? A empresa, porque tem muita procura e ela tem pouco produto.
Mas se a situação fosse inversa, ela tem muito equipamento, muitas unidades de televisão e tem menos pessoas, tem mais televisão do que pessoas querendo comprar. Então, não é mais a empresa que vai determinar o valor que ela quiser, pois existe muita unidade à disposição dos consumidores. E aí eles vão barganhar, né? Vão querer desconto, vão esperar uma promoção para poder comprar. Uma regra da procura é que quanto maior for o preço praticado, menos será a quantidade vendida ou comercializada. Ou seja, quanto maior o preço, ou seja, quanto mais caro for o produto, menos unidades vai ser vendida. Se você tem uma grande quantidade, aí o inverso também vale, né? Então você tende a diminuir o custo, o preço, para poder você conseguir alcançar mais clientes. Então, existem algumas razões dos consumidores para explicar o consumo. Por exemplo, vamos lá dizer logo aqui. Ó. Os preços são uma barreira. Se for muito caro, a pessoa pode até querer, mas não tem condição de comprar. Aí tem o efeito de substituição e tem a utilidade marginal. Vamos ver cada uma delas aqui. Ó. Os preços são uma barreira. Os preços constituem uma espécie de barreira para os consumidores. Quanto maior for o preço, menor será a quantidade de pessoas dispostas a comprar este produto. Simplesmente pelo fato de a pessoa achar que está muito caro e ela não quer gastar o dinheiro dela com aquele produto devido ao preço, ou até a pessoa quer, só não tem o poder aquisitivo suficiente para comprar. E aí entra na segunda efeito, o efeito substituição. Quem não comprou porque está caro, ele entra no segundo efeito, que pode gerar a não compra daquele produto, que é o efeito substituição. Quando o preço de um determinado produto aumenta, o consumidor procura alternativas de consumo e isso chamamos efeito substituição. Por exemplo, tem algumas pessoas dizendo aí que teve uma... Não, tem uma pessoa não. Foi estabelecido aí que o preço do arroz estava muito caro. E aí as pessoas procuraram alternativas, né? Muitas pessoas estavam dizendo que poderia trocar o arroz pelo macarrão. Aí vai-se lá ver se o macarrão não estava mais caro do que o arroz. Mas teria outras possibilidades. Ó. Você poderia trocar por cuscuz, por farinha, ou outro tipo de coisa, né? Ou seja, a capacidade de substituir um produto que você não quer ou não pode comprar. E aí vem o terceiro item, que influencia na decisão do consumidor, a utilidade marginal. A última razão é que quanto maior for o número de produtos no mercado, sua utilidade tende a ser menos e vice-versa. Ou seja, eu preciso porque eu preciso comprar aquele produto, mas se tem muito no mercado, talvez eu já tenha, ou alguma pessoa que eu possa pegar emprestado já tenha, e aí faz com que eu não... E também aquela, só pelo fato de estar sempre disponível, eu posso deixar para comprar depois. Né? Aí isso aí seria a nossa utilidade marginal. Então, a gente pegou aqui e falou um pouco mais aprofundado da lei da procura. Depois a gente vê, para não confundir, a lei da oferta. Vamos voltar para nossas estruturas e interesses de mercado. Beleza? Então nós estávamos aqui, né? Só recapitulando. O último item que a gente estudou para poder a gente ir lá para a lei da procura. Bem, a queda de braço cria uma força chamada lei da oferta e lei da procura. E a gente pegou e viu um pouco mais a lei da procura. Em muitos mercados, como a bolsa de valores, os preços e as quantidades comercializadas são determinadas pela oferta e pela procura de mercadorias. Assim, ó, Adam Smith chama isso de a mão invisível do mercado. E, de fato, é esta mão que dita as regras de preços e quantidades, ou seja, a procura e a oferta. Então, voltando aqui para o nosso... E aí, para a gente poder, dentro da economia, certo?
Dentro da economia, para se estudar um momento, tem muitas variáveis. E aí aí pode-se usar a condição set. Deixa eu colocar logo lá. Então, para a gente estudar mais tranquilamente algum momento lá, algum conteúdo da economia, seja no mercado ou não, você pode levar em consideração, ou seja, a condição ceteris paribus. E o que é que isso significa? Condição ceteris paribus de análise de comparativo de fatores econômicos. Vamos ver aqui, melhor do que ficar explicando, muito bem explicado, definições por definições, que é bem até que complica mais do que ajuda. Vamos imaginar uma seguinte situação, para entender a análise comparativa de fatores econômicos, que é a condição ceteris paribus. Você está comprando um carro e decide de o que será um modelo TM, 4 portas, bicombustível, com rádio, direção hidráulica e ar-condicionado. Ou seja, já decidiu quase tudo. E aí, somente a cor ficou para ser discutido mais tarde. Quando se destaca todas as outras informações, descarta, né? Quando se descarta, por já ter se resolvido, né? No caso aqui, todas as outras informações e fica em apenas um único fator para ser observado e analisado, dá-se o nome de condição ceteris paribus. Resumindo, mantidos inalterados todos os outros fatores, observa-se um em especial. Em resumo, mantido inalterado todos os outros fatores, observa-se um em especial para ser estudado. No nosso caso aqui, ó, o modelo, a quantidade de porta, o tipo de combustível, o rádio, os equipamentos extras, né, que vai ter lá dentro do carro, direção hidráulica, tudo já está certo, a gente quer desse jeito. Só falta a gente decidir a cor. Então vamos analisar o porquê de cada cor. Questão de gosto, questão de se é mais barato ou é mais caro, se tem um outro motivo para se escolher determinada cor. Então vai se estudar só o fator cor. Não está se desconsiderando os outros, já foi estabelecido ou está levando em consideração que não vai ser alterado. Então, quando a gente se estuda, faz uma análise de um único fator, levando em consideração que os outros não vão se alterar, nós estamos estudando na condição ceteris paribus. Isso aí vai ser importante mais para frente, certo? Aqui é só para a gente aprender o conceito. Então, isso aparecerá com frequência nos estudos, principalmente quando for vista a questão da oferta e da demanda. Então, guarde essa ideia. Então, assim, ó, nós passamos aqui para, eu acho que é o nosso quinto tópico, que foi estruturas e interesses do mercado. E também já vimos nosso sexto tópico, que é a lei da procura. Então, essa aula aqui, nós vimos estruturas e interesses de mercado. E vimos um pouquinho mais aprofundado a lei da procura. Se você observar a apostila, é um capítulo, estrutura e interesse de mercado, e outro capítulo, lei da procura, certo? Então estudem, revisem quando for preciso, porque é uma pré-aula gravada, né? Faça a atividade lá no Classroom e a gente se vê e discutimos um pouco mais sobre esse assunto na quinta-feira, no nosso encontro pelo Meet. Tranquilo? Então até a próxima.